Olá, meu lindo, minha linda, professor Davi Morrai, com você aqui para mais um super vídeo. Vamos abordar hoje as bases psicológicas ou teorias da aprendizagem, trazendo aí os nossos teóricos interacionistas Piaget, Vygotsky e Vallon, entre os mais cobrados em provas, muito pedido aqui no canal. Nós já temos no canal um vídeo, uma série sobre Piaget, Vygotsky e Vallon. E agora estamos gravando dois vídeos, uma nova série. Vídeo hoje, 25 questões, modelo Sebrasp e Geduc, para você fixar conteúdo e entender um pouquinho mais sobre esses três grandes teóricos muito cobrados em provas. Então, já deixa o teu like aqui, tá bom, prof? Chegou no vídeo, olha, cria já esse hábito aqui no canal. Já deixa o like, já deixa o comentário aí, professor, qual prova que você vai fazer, tá bom? Qual prova, qual banca, qual data, porque nós temos frequentemente, além da nossa plataforma de preparação, você pode estudar nela, é a maior plataforma hoje do mercado custo-benefício. É um material lindo, completo, em vídeos, mapas mentais, preparação emocional para a tua prova, tá legal? E você vai ter ali também cadernos de questões de bancas, e aqui você vai ter um super desafio, que daqui a pouquinho eu vou te fazer um convite, que é o nosso novo desafio 900 questões. Tá certo? Então já deixa o like, deixa o comentário, qual prova você vai fazer, banca, data, tudo certinho. Quem sabe a gente pode te atender aí no aulão de revisão, aulão de véspera, ou com os nossos materiais para você deslanchar na prova, fechar esse 2024 aí, ou iniciar esse 2025 já com o teu nome bonitinho no Diário Oficial, tá bom? Compartilha aí, ó, faz um aviãozinho para os teus professores nos grupos de WhatsApp e abençoe também o nosso trabalho. Esse slide da aula está disponível para você gratuitamente. É isso mesmo, pessoal. Pode baixar, faz o download, está aqui na descrição do vídeo, entre os links dos materiais aqui também junto. Você vai poder baixar esse slide aqui, vai poder fazer, imprimir, rabiscar, é todo seu, tá bom? Então, prof, te abençoando aí, eu só peço que você dê um likezinho, distribua esse vídeo e comente lá, tá legal? Então, muito importante, antes da gente dar início às nossas questões, um convite especial para você vir para o nosso desafio Maratona 900 questões. Aqui na Maratona, é muito interessante porque você tem um pack de estudo com 900 questões, mais um pack completo de 901 questões. Então, só Piaget, Vygotsky e Vallon aqui, base psicológica, temos 200 questões. 200 questões de teorias da aprendizagem, 200 de tendências pedagógicas, 200 de legislação educacional e mais 101 questões aí variadas em Piaget, não, variadas de todos os temas, né, gente? Variadas é de vários temas aí, tá bom? E temos também teorias da aprendizagem, um tema muito cobrado, está despencando em provas, que você pode estudar juntinho aqui com os nossos teóricos. Bom, antes de irmos para as questões, o que é importante você colocar no teu resumo sobre Piaget, Vygotsky e Vallon? Ambos são teóricos interacionistas. O que é isso, professor? Bom, de certo modo, eles prezam que a interação do indivíduo com o meio. E cada um deles vai ter algumas ideias centrais, ideias particulares. Por exemplo, nós temos como cognitivistas também Piaget e Vygotsky, que aí você fala assim, "Professor, mas lá no cognitivismo, sim, lá no humanismo nós vamos ter Vallon, junto com Abraham Maslow e o nosso amigo que fez as teorias múltiplas, Howard Gardner. Então, esses teóricos, eles aparecem em vários momentos, em várias linhas das teorias da aprendizagem, por isso que é grande a dificuldade em compreender esse tema, e eu vou te ajudar a matar questões. Nos nossos aulões de revisões, trabalhamos uma aula só de teorias da aprendizagem e uma aula de base, uma aula de tendência, uma de legislação. Você mata qualquer tema na sua prova, fazendo questões e estudando, principalmente aí na nossa plataforma, nos nossos aulas. Então, eu te convido, o link está na descrição. Você vai baixar esse caderno, você vai baixar o packzinho com os seus mapas mentais, são muitos mapas mentais, e também você vai ter acesso aqui no nosso canal
a correção de várias questões. Já estamos aqui no nosso simulado 4. Estamos mais de 25 questões já gravadas para você é, reforçar aí o conteúdo, o seu estudo, tá certo? Estude fazendo questões, prof. Não se prenda só à tua banca, tá bom? Vamos que vamos aqui, então, ao que interessa, vamos às nossas questões. Acerca das teorias da educação infantil, julgue o item a seguir. Em uma perspectiva histórico-cultural, o desenvolvimento psíquico das crianças é resultante das interações entre os sujeitos e os objetos da cultura. Vamos entender um pouquinho essa questão aqui. Quando falamos na perspectiva histórico-cultural, nós estamos nos referindo a qual teórico? Principalmente a Vygotsky, certo? O desenvolvimento psíquico da criança é resultante de quê? De interações entre sujeitos e objetos da cultura. Então, a questão 1 está corretíssima aqui. Exatamente isso que prega o interacionismo, tá bom? Questão número 2, Piaget, um dos estudiosos do desenvolvimento infantil, afirma que a criança não é um adulto em miniatura. Gente, isso aqui é aquela frase que despenca em provas e você não pode cair nela. Exatamente o que diz Piaget, tá certo? Piaget fala o seguinte, olha, a criança não é um adulto em miniatura. Então, ela tem os estágios do desenvolvimento, ela tem um processo a desenvolver. Esses 4 estágios, nós vamos ver questões aqui à frente. Você vai matar esses temas aí na tua prova, tá bom? Questão número 3, relativa aos estágios de desenvolvimento intelectual das crianças, da criança, propostos por Piaget. No estágio sensório-motor, que é o primeiro estágio dos 0 aos 2 anos, a criança já tem capacidade de pensar e representar eventos. Muito errada essa questão. No 0 aos 2 anos, a criança não tem essa capacidade de pensar. Do 0 aos 2 anos, a criança ela tem algo que nós chamamos de sensorial, de movimento. Então, a criança está aprendendo os primeiros movimentos e ela tem algo que é o sensorial, seus sentidos, certo? Com que ela age ali nesse estágio do 0 aos 2 anos. Então, mesmo que você não tenha domínio dos 4 estágios de Piaget, você vai olhar, peraí, a criança de 0 a 2 anos já representa eventos. Não, ela não representa eventos. Ela vai representar lá no operatório concreto, operatório formal, ela vai desenvolver essa capacidade aqui. Então, a questão 3 está incorreta. Deixa o prof sair da sua tela um pouquinho agora. Questão de número 4, no que se refere às teorias do desenvolvimento da aprendizagem, julgue os itens seguintes. Então, questão de número 4. Segundo a perspectiva de Henri Vallon, repetição e memorização são fundamentais para a aprendizagem. Gente, se você conhece um pouquinho da teoria de Vallon, essa questão aqui ela está incorreta. Por quê? O foco de Vallon não está na repetição e na memorização. Aonde que Vallon ele coloca muito o foco aqui. E focava muito na interação, nos aspectos emocionais, ó. Então, na interação e nos aspectos emocionais. Então, o valor não tem foco nenhum em memorização, em repetição. A gente vai ver Valon falando de afetividade, crescimento pessoal, autorrealização. Seguimos. Questão de número 5, de acordo com a epistemologia genética de Piaget, a criança no estágio pré-operatório demonstra domínio das relações de reciprocidade na comunicação com o outro. Então, vamos lá, para você entender um pouquinho nesse estágio pré-operatório, temos ali, né, o segundo estágio, de acordo com Piaget, a criança demonstra
Domínio das relações de reciprocidade na comunicação com o outro, negativa, a questão está incorreta. No estágio pré-operatório, pessoal, o que acontece? Você vai colocar aí no seu resumo duas coisas. Nesse estágio aqui, tem duas palavras muito fortes que vão acontecer na criança, que é o egocentrismo e a criança vivendo isso aqui, ó, faz de conta. Então, lá no estágio operatório, concreto, formal, ela já vai conseguir fazer sim essa comunicação. Aqui não, aqui é estágio do faz de conta, a criança é egocêntrica, tá certo? Então, questão correta, questão de número 5. Questão de número 6 é muito importante conhecer os estágios de Jean Piaget, muito cobrado em provas, tá? Faça seus resuminhos aí, coloque palavras-chave que vai te ajudar bastante. Questão de número 6, segundo valor, a aprendizagem, apesar de ser um processo individual, depende das trocas sociais realizadas no ambiente. Posso considerar correta? Posso. Está corretíssima. Interacionismo purinho nessa questão aqui. Trocas sociais, interação, que torna a número 6 correta. Questão de número 7. O conceito de zona de desenvolvimento imediato, formado por Vygotsky, demonstra a importância da repetição no processo de aprendizagem. Essa questão é aquela clássica que você não erra em prova, a banca veio aqui mudou o nome, né? Nós temos a ZDP em Vygotsky, a Zona de Desenvolvimento Proximal. Então, não é zona de desenvolvimento imediato aqui, ela não demonstra essa importância de repetir, não é repetição. É um ponto muito importante em Piaget, em Vygotsky, que eu gosto muito de colocar nas aulas, é isso aqui, ó. E vai ser muito útil para você. Vygotsky acredita que a aprendizagem, que esse desenvolvimento, ele vem de fora para dentro. Isso aqui é muito importante, tá, prof? Quando você vê questões, porque as bancas adoram usar a palavra internalização. Aí você vai entender o seguinte, se essa internalização ela é de fora para dentro ou de dentro para fora. Eu estou internalizando o quê? O que vem de fora ou eu estou internalizando para jogar para fora? Porque quando eu falo em Piaget, nós temos aqui o desenvolvimento sendo de dentro para fora. Então, a questão 7 está incorreta. Guarde isso aqui no teu resuminho também, o bizu que o prof colocou para você aqui. Isso aqui cai demais em prova, até em outras palavras, tá? Número 8. A epistemologia genética pressupõe que a existência do pensamento egocêntrico. Então, muito bem, olha só. Pensamento egocêntrico antecede a comunicação da criança com o mundo externo. O que que a banca está colocando para nós aqui nesta questão? Vamos ao mapinha mental aqui, ó. Para Piaget, olha que ponto interessante aqui. Vygotsky, ele dava muita ênfase e muito valor a quem? A linguagem. Então, ele fala que a linguagem é um sistema simbólico de significados e significantes. Já Piaget, quando nós falamos em Piaget, nós entendemos o seguinte: o que que Piaget entendia? Nós não. Piaget entendia que o pensamento ele vem antes da linguagem, ok? Então, o que que é muito importante a gente entender nessa questão aqui, ó, na questão número 8? Esse estágio do desenvolvimento aqui em Piaget, vamos aqui na frente, nós temos um mapinha do estágio do desenvolvimento. Aonde que acontece o estágio da criança egocêntrico? É nesse estágio aqui, ó. Lembra que o professor colocou lá? O egocentrismo faz de conta, ele acontece aqui, ó.
E qual que é o estágio da comunicação da criança? Nos dois estágios aqui, podemos dizer, principalmente no operatório formal, a criança já tem aqui uma capacidade de comunicação com o outro. Então, a banca diz o seguinte: o egocentrismo vem antes da capacidade de comunicação. Está certa a questão ou não? Correta a questão. Ela trata, na verdade, dos estágios do desenvolvimento de Piaget. E Piaget acredita que o pensamento vem antes da linguagem. Questão número 9, relativa à teoria psicogenética na perspectiva de Piaget no estágio sensório-motor. Sensório-motor, primeiro estágio do desenvolvimento, do 0 aos 2 anos de idade, a criança domina o pensamento abstrato. A questão está errada. O pensamento abstrato, ele vai ser dominado, prof, em qual estágio do desenvolvimento? E você pode pegar uma tabelinha para você também. Pega o nosso mapa, pega uma tabelinha aí. Ele acontece no operatório formal. É aqui no operatório formal que cai muito em prova a palavra abstrato, tá? Então é no operatório formal que vai acontecer esse estágio da criança aqui de dominar o pensamento abstrato, tá bom? Guarda com você, estude os estágios do desenvolvimento, que você vai gabaritar todas as questões de bases psicológicas na sua prova. Ponto importante aqui, vamos para o mapa. Quando nós falamos do interacionismo, das correntes interacionistas, nós vamos ter Piaget, Vygotsky, Vallon, porém, com pontos de divergência e pontos de convergência. Como é que pode aparecer na tua prova? E se aparecer, dependendo do nome que aparece, você já mata a questão na prova aí tranquilinho. Piaget, vamos começar por Piaget aqui. Piaget tem a epistemologia genética. Piaget vai aparecer como construtivista, como cognitivista ou como interacionista construtivista na sua prova. Então, essa banca coloca na questão algo sobre construtivismo, você vai puxar para onde? Para as ideias de Piaget. Temos aqui no Brasil também a professora Jussara Hoffmann, sobre avaliação mediadora teórica construtivista também. A teoria sócio-interacionista, ela está relacionada a quem? A Vygotsky. Então, se a banca puxa para cá sócio-interacionista, sócio-histórico ou histórico-cultural ou sociocultural, ela está falando de quem? De Lev Vygotsky. Então, é muito importante você dominar as nomenclaturas também aqui para a sua prova, tá joia? Esse mapinha mental está disponível também na aula, está disponível no seu download aqui. E é um dos nossos mapinhas que você vai ter no PEC lá, para você arrebentar, matar nas questões e pelo menos acelerar em 50% o seu tempo de estudo, tá bom? Vamos seguindo aqui, questão de número 10. Segundo a teoria psicológica de Vygotsky acerca da aprendizagem, a aprendizagem é um processo interno, correto, e ativo do sujeito. Opa, tem que ser ativo, mas também interpessoal. Então, ou seja, a questão está perfeita. Ideia de Lev Vygotsky, processo interno, aprendizagem, o sujeito é ativo e também é interpessoal. Guarda com você para a tua prova, porque pode aparecer palavrinhas como que eu marquei para você na prova, tá bom? Questão de número 11, segundo a teoria psicológica de Vygotsky acerca da aprendizagem, o ser humano se desenvolve pela aprendizagem. Correto até aqui, não é, gente? A partir de que? Da mediação da linguagem no contexto social. Vygotsky não dá ênfase à linguagem, lembra que nós fomos lá no mapinha? A ênfase está na linguagem, então a questão está correta também, número 11, uma questão bem tranquila, mas, ó, mamão com açúcar para matar na sua prova. Somente com as palavras-chave eu mato várias questões na prova aí, tá bom?
Questão de número 12, segundo a teoria psicológica de Vygotsky, a aprendizagem resultante de construções sucessivas com elaboração de novas estruturas mentais. Como que eu mato uma questão dessa aqui com muita facilidade? E primeiro, essa ideia aqui não é de Vygotsky, eu já sei que está errado. Isso aqui é uma ideia de Jean Piaget. Como é que eu sei, professor, que é Piaget quando é Vygotsky? Vamos lá. Aí você vai ter que dominar também as teorias da aprendizagem, natismo, empirismo, e depois irmos lá para o cognitivismo, humanismo e behaviorismo comportamentalismo. Então, a aprendizagem restante que construções sucessivas. Construções sucessivas fala de quê? De construtivismo. Sempre que puxa para a construção de algo, eu vou desconfiar o seguinte, professor, estou falando de construtivismo. Estruturas mentais, o que que são novas estruturas mentais? Quem trabalha com isso aqui é Jean Piaget. Da onde vem a ideia das estruturas mentais, de processo mental? Do cognitivismo. Como é que eu mato, faço uma questão dessa aqui, ó? Conhecendo as teorias da aprendizagem. Não tem como estudar separado. Por isso nós preparamos aqui, ó, só de teorias e bases tem 400 questões para você fazer no material que está na descrição aí, tá bom? Então, primeiro é de Jean Piaget, devido ao construtivismo e ao cognitivismo, são as teorias que Piaget vai aparecer também como um dos teóricos aí. Tá joia? Muito boa, né? Boa essa questão, questão de número 13. Vamos seguindo o barco aqui. No estágio pré-operatório, então, vamos lá. O desenvolvimento intelectual da criança está fundado predominantemente nas atividades representacional, simbólica e social. Então, nesse estágio aqui, ó, pré-operatório, é aquele estágio dos 2 aos 7 anos. E essas palavrinhas aqui vão aparecer muito, ó, representação, simbólica, social. A partir desse estágio, a criança passa a depender cada vez menos de suas ações sensórios motoras, que é o primeiro estágio, dos 0 aos 2 anos, e a representar eventos internamente. Lembra que vimos uma questão lá? Que a criança representa eventos, é no estágio pré-operatório. Não é difícil, você só precisa se familiarizar aqui. Então, a questão de número 13 está corretinha, maravilha, show de bola. Questão de número 14. É no estágio pré-operatório, dos 2 aos 7 anos, que a criança tem a capacidade de reversibilidade, ou seja, de retornar mentalmente ao ponto de partida. Gente, essa questão aqui, se ela cai na tua prova, você vem aqui e faz assim, ó, pé, tá errada. Porque não é no estágio pré-operatório que acontece a reversibilidade. Essa capacidade que a criança tem de voltar a um ponto de partida, de reverter, é em qual estágio? É no estágio seguinte, é no operatório concreto, tá bom? É no estágio seguinte ao pré-operatório, tá bom? Então, não é no estágio dos 2 aos 7, é dos 7 aos 11 anos de idade, a questão está errada. Reversibilidade, estágio seguinte ao pré-operatório. Vamos seguindo aqui, questão de número 15. Com base em Piaget, o pensamento é a inteligência interiorizada. Olha a questão de interiorizar que aparece aqui que o prof falou com vocês, ó, que se apoia não mais sobre a ação direta, mas sobre a evocação simbólica pela linguagem e pelas imagens mentais. Correto ou não está correta? Está corretíssima a questão aqui, ó. Linguagem. Piaget, mas Vygotsky que fala de linguagem, sim, Piaget fala que o pensamento vem antes da linguagem e pelas imagens mentais, ou seja, pelo processo de estrutura mental. Então a questão está correta. Algumas frases já vêm prontinhas na prova. Essa aqui é uma delas que pode vir, pelo menos uma parte dela em sua prova, tá bom, prof?
Questão de número 16, o conceito de zona de desenvolvimento proximal se refere ao desenvolvimento da aprendizagem da criança na interação com outras crianças na sala de aula. Então, aqui, ó, até aqui está correta a questão, pois o processo de desenvolvimento passa por transformações constantes, permeadas pela qualidade da mediação. Daí o papel fundamental da interação social na construção das funções psicológicas da criança, ideia de Levi-Vygotsky também, funções psicológicas superiores. ZDP, exatamente a zona onde o professor atua ali como mediador, questão correta, número 16. Questão 17, para Piaget, o conhecimento se dá a partir da bagagem que o sujeito já tem, ou seja, é primordial que o sujeito já tenha nascido com perspectiva de conhecimento e o meio irá moldá-lo de acordo com as próximas experiências. Esta questão 17 aqui, ela pede de você um conhecimento aí prévio sobre as teorias da aprendizagem. Quando eu falo que o sujeito, olha só, já tenha nascido com perspectivas de conhecimento, nós estamos falando de qual teoria? Nós estamos falando do inatismo. Aqui, ó, pau que nasce torto nunca se endireita. Não, isso aqui é a música do El Chan. Pau que nasce torto morre torto. Ou seja, o ser humano aqui no inatismo, ó, ele já nasce com uma estrutura, com uma bagagem. Ou seja, ele nasce, entre aspas, ele quase pronto e o meio vai moldá-lo aqui. Só que Piaget, Vygotsky, no interacionismo, eles são eles vão contrários à ideia do inatismo. Por quê? Piaget, tanto como Vygotsky, Vallon, esse conhecimento aqui vai se dar a partir de quê? Da interação. Não é moldar. Moldar é mais comportamentalismo. Nós estamos falando aqui mais até de Skinner e das suas ideias ali do behaviorismo, certo? Então, aqui nós temos a ideia, uma questão muito errada, né? Ele fala da interação. Piaget, Vygotsky, Vallon, gente, é interação. Se fala que nasceu com perspectiva de conhecimento, é inatismo. A questão já está totalmente errada. Tá joia? Então, vamos lá. Questão 17 incorreta. Questão de número 18. Vamos seguindo aqui. Tá bom demais. Tá bom demais. Já deixou o like, prof, aí? Se você não deixou o teu like, deixa o likezinho para nós. Vamos lá, abençoa. Mete o dedão, deixa o comentário qual prova que você vai fazer, qual cidade, qual banca, qual data. Você quer participar do aulão? Você quer participar da plataforma? Você quer participar do desafio 900 questões? Fala para nós, tá bom? 18, segundo Piaget, Jean Piaget, questão 18, desenvolvimento e crescimento mental são gerados pela atividade do sujeito que se defronta com o seu meio e a inteligência, ou mais especificamente, o desenvolvimento da inteligência é a condição para que os seres humanos construam o conhecimento sobre o meio. Olha as palavras-chave aqui, ó. Falou que é Piaget, processo mental, cognitivismo, construção, construtivismo bate com a ideia do autor. Se a banca coloca aqui Vygotsky, estaria errado, Vallon ou qualquer outro autor estaria errado, tá bom? Esse crescimento mental, a construção, são ideias cognitivistas, construtivistas, e é Jean Piaget o cara, o grande autor, um dos teóricos e nomes que representam essas correntes teóricas, tá bom? Questão de número 19, vamos seguindo aí. Questão 19. Pode-se afirmar que uma proposta que considere a teoria de Vallon privilegiará a observação atenta das crianças, de tal modo que seja possível reconhecer as mudanças de objeto da sua conduta em diferentes ideias e situações. Nesse sentido, o meio, então vamos lá, é o campo de atividade da criança, ao mesmo tempo em que ele retira recursos para sua ação. E aí, prof, certo ou errado essa questão? Essa questão está correta, é uma ideia interacionista do meio, e Valon dá muita ênfase ali à criança, à questão
da observação, a questão mais emocional, mais afetiva com a criança. Questão 19, show de bola, corretíssimo. Questão 20 agora. Afetividade, inteligência e motricidade. Muito bem, são três elementos que tratam aqui em qual teoria? Quem é o teórico aqui? Henri Vallon. Você acertou, prof. Eu ouvi você falando aqui. Eu ouvi tua voz. Henri Vallon fala exatamente de afetividade, inteligência e motricidade como elementos dissociáveis na evolução psíquica da criança. Certo ou errado até aqui? Já está errada a questão. Quando o Valon fala da afetividade, inteligência e motricidade, eles são elementos indissociáveis. Indissociáveis. Guarda isso, prof. Gente, quando trabalhamos aqui, deixa eu entrar na tua tela um pouquinho. Quando vamos trabalhar aqui com bases psicológicas da aprendizagem, guarda uma coisa com você bonitinho aqui. Como que a banca vai te derrubar nas questões? Uma palavra alterada, geralmente, ou a ideia e com o nome de outro autor. É aí que a banca vai buscar te derrubar na tua prova. Você tem que estar muito atento a isso aí. Tá legal? Eu voltei para a tua tela para olhar nos seus olhos, para você olhar nos meus olhos e a gente poder conversar aqui olho a olho, tá bom? É um tema tranquilo, dá para matar questões da sua prova. Temos mais 5 ainda, não terminei a aula. Tá bom? Então vamos lá. Eu voltei para olhar nos teus olhos, prof. Questão de número 21. Deixa o prof novamente dar uma saidinha aqui. Se você ficar com saudade, dá um grito aí que eu volto. Questão de número 21. Para Piaget, o conhecimento não existiria a priori no sujeito epistemológico nem nos objetos, mas resultaria da interação entre ambos. Para Piaget, o conhecimento não existiria a priori no sujeito epistemológico, nem nos objetos, mas resultaria da interação. Então, a questão 21 está correto. Se a banca te dissesse que existiria a priori, por que que é priori? É um nome também que se chama o inatismo, né? De a priorismo. Pode aparecer na tua prova inatismo, pode aparecer racionalismo, pode aparecer a priorismo na tua prova, tá? Quando ele fala a priori, ele já me dá a ideia do inatismo aqui. Mas ele diz o seguinte: o conhecimento não existiria a priori, mas existiria a partir da interação. Então eu venho aqui, ó, questão 21, lindíssima, show de bola. Questão 22. Quando propõe os estágios para o desenvolvimento humano, Piaget aponta que a inteligência é estática. Aqui, gente, eu já mato a questão. Aqui eu não leio nem o resto da questão com você na prova. Eu não vou fazer prova para ler texto, eu vou lá resolver questões. Então, se a banca me coloca lá um texto, me coloca algo lá, primeiro eu vou para a questão. Espera um pouquinho. A inteligência é estática? Ela não é estática, ela está em movimento, ela é a partir da interação, da construção. Então a criança já nasce com ela. Depois ele escreve aqui, ó, o autor exemplificou 3 estágios, são 4 estágios também, a questão totalmente errada aqui, a questão número 22. Questão 23. Vygotsky concebeu 3 zonas de desenvolvimento. Correto? São 3? São 3, prof. Vamos corrigir agora. Real. Na zona de desenvolvimento real é aquilo que a criança, o indivíduo, ele consegue fazer sozinho. Na zona de desenvolvimento potencial é o que ele pode realizar com o auxílio de pessoas mais experientes ou adultos. Desculpa, eu falei proximal, gente, é potencial. Se eu li proximal, tá? É potencial mesmo. E na zona proximal é o quê? É onde o professor atua, é aquela distância entre, ó, aqui é a zona de desenvolvimento real, aqui é a zona de desenvolvimento potencial, aqui ele faz sozinho, aqui ele faz com a ajuda de outras pessoas. Essa distância aqui, ó, entre as duas zonas é chamada de ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal,
que é a área de atuação do professor, que é também conhecida como a zona de amadurecimento, para que ele consiga fazer depois tarefas com maior habilidade, né? Tá bom? Então, temos as três zonas, a questão 23 está corretíssima, show de bola aqui para você, a 23. Então, temos aqui nosso mapinha bonitinho para você, ó. Mais um mapinha para você utilizar aí na sua prova. O que é importante é você entender quais são aqui, ó, os estágios do desenvolvimento e também você fazendo o teu resumo aqui, ó, o que que acontece em cada um desses estágios, quais são as palavras-chave aqui nesses estágios, tá bom? Deixa o prof voltar para a tua tela agora e nós vamos para as duas últimas questõezinhas aqui para a gente matar e nossa aula ficar muito show de bola, nossa primeira parte, tá? Então, daqui uns dias, vamos disponibilizar a aula 2 com questões de múltipla escolha agora, várias questões sobre Piaget, Vygotsky e Vallon, para você matar na sua prova aí, tá bom, prof? Então, tudo isso aqui, ó, é para abençoar você, para você estar entre os primeiros colocados aí, e a gente trabalha muito. Se você não deixou o teu like, deixa, inscreva-se no canal, tá bom? E ativa o sininho. Não esquece de ativar o sininho, não, prof, que aí você recebe a notificação quando a aula estiver aqui já sobre a aula 2, continuação aqui das questões, tá bom? Então vamos lá. Piaget considera que a aprendizagem depende do desenvolvimento cognitivo e que as crianças têm papel passivo na construção de seus conhecimentos. Onde está o erro da questão aqui, ó? Tanto lá no cognitivismo, no construtivismo de Piaget, ó, essa criança aqui, ó, o aluno, de certa forma, ele tem um papel ativo no interacionismo. Lá no interacionismo, quando a gente pensa Piaget, Vygotsky, Vallon, guarda isso com você, ó. O professor, ele é um mediador do conhecimento, o aluno, ele é ativo no processo, ele participa do seu processo de aprendizagem. Tá bom, prof? Guarda com você isso aí, guarda isso, porque é muito cobrado em provas quando trata do interacionismo aí. Número 25, a psicologia da educação tem estudado os processos educativos orientada por objetivos que podem ser divididos em três dimensões. Vamos ver se isso aqui está correto, que três dimensões são essas. Teórica ou explicativa, professor, nunca ouvi falar nisso, então eu vou te ajudar. Vamos lá. Correta, teórica ou explicativa. Projetiva ou tecnológica, se cair isso aqui na tua prova, gente, são três dimensões, mata ela. Prática ou aplicada, questão 25, lindíssima, tranquila, correta para você matar na sua prova, tá bom? Três dimensões, teórica ou explicativa, projetiva ou tecnológica, prática ou aplicada. Tá joia? Gente, gostou do simulado, prof? Gostou de fazer as questões? Já baixou o PDF aí? Se você gostou, fico muito feliz de contribuir nesse momento da sua vida, tá bom? Espero que a gente possa estar junto aí em algum aulão de revisão de véspera. Espero que você possa vir para a plataforma, para os nossos desafios aí, tá bom? Então vejo vocês no próximo vídeo. Beijo no coração, forte abraço. Até a próxima, pessoal. Bye, bye.